Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o terceiro parágrafo do capítulo 4 desta carta de Tiago. Vamos estudar Tiago 4, 11 e 12. São apenas 2 versículos, porém o conteúdo deles é de uma importância tremenda para todos nós. Esses 2 versículos nos chamam a atenção para o julgamento que muitas vezes fazemos uns dos outros. Nos chama a atenção esses 2 versículos para a prática da maledicência, prática que infelizmente vemos em muitas das nossas comunidades. Mas esses 2 versículos também nos chamam a atenção para o perigo de nos colocarmos na posição de juízes, tomando o lugar do único legislador e juiz. Jesus disse em certa ocasião, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Esse versículo é citado por muitas pessoas para condenar qualquer pessoa que critica as doutrinas ou práticas religiosas de outros. Mas é interessante, ironicamente, essas pessoas que assim usam o texto não percebem que elas mesmas estão julgando as outras pessoas por desobedecer exatamente essa proibição. Aí então surge uma questão. É pecado julgar? Como é que nós devemos entender essas palavras do Senhor Jesus? Ora, temos que entender que Jesus condenou o julgamento hipócrita. Ele emprega uma imagem engraçada, até cômica, para ilustrar essa ordem. Ele usa o seguinte: uma pessoa vê um cisco no olho do seu irmão e se oferece para tirá-lo, porque a visão daquele cisco a incomoda. Incomoda aquele que está vendo aquela pessoa com cisco. Só que essa pessoa que quer tirar o cisco é hipócrita, é um juiz hipócrita, disse o Senhor Jesus, porque ele tem uma viga, ele tem um caibro no olho dele. Jesus então disse que nós devemos tirar as nossas próprias vigas, os nossos próprios caibros, antes de tentar remover os ciscos dos olhos dos outros. Não devemos condenar os probleminhas dos outros quando praticamos pecados muito maiores, muito mais graves. Jesus está nos chamando a atenção para olharmos primeiramente para a nossa vida, para depois nos preocuparmos em olhar para a vida dos nossos irmãos. Temos que entender também que Jesus condenou a atitude negativa daquele que julga. Algumas pessoas vivem para criticar, sempre procurando e destacando as falhas nos outros. Tais pessoas convidam outros para serem críticos também, porque isso vai se espalhando, vai se contaminando. Agora, você deve se lembrar também daquele servo que não perdoou o outro. Foi perdoado, mas viu um pequeno erro na vida do seu conservo e não o quis perdoar, queria mandá-lo prender. O resultado você sabe qual foi? Aquele primeiro servo que foi tremendamente perdoado, agora estaria prestando conta àquela autoridade. Entretanto, temos que entender também que Jesus, embora tenha condenado o julgamento hipócrita, ele não condena a avaliação dos outros. No próprio capítulo 7 de Mateus, Jesus mostra claramente que não está condenando a avaliação dos outros. Temos então que discernir entre o certo e o errado, e entre as pessoas que praticam as coisas de Deus e as que andam no erro. Em Mateus 7,6, Jesus exige a avaliação das pessoas que proclamam o Evangelho e a rejeição, olha que palavras que ele usa, dos porcos e dos cães. Nos versículos 15 a 20, lá de Mateus 7, ele ensina também sobre a avaliação, dos mestres e dos professores, dos profetas. Essa avaliação deve ser feita observando-se os frutos produzidos. Portanto, com muita maturidade e discernimento, temos que ter controle sobre o nosso falar. Se, por um lado, não podemos deixar de avaliar e percebermos os frutos produzidos,
por outro lado, não podemos julgar colocando-nos no papel de juiz. Portanto, o título para o nosso estudo de hoje, para os versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Tiago, é Um Falar Controlado. Eu repito, esse é o título para Tiago 4, 11 e 12. Um Falar Controlado. É digno de nota que Tiago mencione novamente esse tema relevante. Veja bem, em 1,19 ele recomendou que devíamos gastar mais tempo em ouvir do que falar. Em 3:1 a 12, ele nos alertou sobre o uso correto da língua. E aqui em 4:11 e 12, ele novamente trata sobre esse mesmo assunto. Agora, por ser uma carta extremamente prática, é que Tiago insiste nessa orientação, sabendo que, pelo nosso falar, podemos edificar pessoas, podemos glorificar a Deus, podemos proclamar o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, podemos destruir a vida de alguém. Daí a necessidade de um falar controlado. Mas, veja bem, não é apenas Tiago que nos mostra a seriedade desse princípio, como temos visto. Em outras passagens bíblicas também encontramos orientações claras sobre o tema. Por exemplo, lemos em Jó: Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bens e anos em delícias. Mostrando que Jó nos mostra que é mais prudente ouvir do que falar. Na verdade, a Bíblia dá mais valor a quem sabe ouvir do que aquele que gosta de falar. O próprio Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão, nos aconselha: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Quando emitimos a nossa opinião, sempre nos arriscamos a errar. E isto é natural. Mas quando ouvimos, sempre podemos aprender com os nossos interlocutores, tanto o que é certo quanto o que é errado. E por isso podemos discernir o que vale a pena ser guardado e aquilo que deve ser rejeitado. A Bíblia ensina que todo crente deve ser pronto para ouvir. O profeta Isaías mesmo ratifica essa verdade, convidando-nos ao seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. O próprio Jesus advertiu aos crentes das 7 igrejas da Ásia Menor, dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repete isso por 7 vezes em Apocalipse 2 e 3. E, se você não está satisfeito ainda com essas citações, eu chamo novamente Salomão para lhe recomendar: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais de quem os gritos... As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Eclesiastes 9, 17. E nós poderíamos citar ainda outras tantas passagens que nos dão essas recomendações para guardarmos as nossas línguas, as nossas bocas e usarmos mais os nossos ouvidos. Por exemplo, em Jó 42, em Abacuque capítulo 3, Deuteronômio capítulo 4, Salmo 49. Enfim, nós temos várias e várias passagens que nos dizem que o nosso falar deve ser realmente um falar controlado. O próprio Deus, quando estabeleceu a sua aliança, advertiu o povo de Israel dizendo o seguinte: agora, pois, se
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos. Eu citei para você Êxodo 19, versículo 5. Em Eclesiastes 7, 5, o sábio nos ensina que é muito melhor ouvir a repreensão da pessoa sábia do que ouvir alguém cantando como um tolo. E há um provérbio popular que diz o seguinte: se alguém quer ser um bom juiz, ouve o que o outro diz. Uma grande necessidade hoje está no cuidado que devemos ter com aquilo que falamos. O próprio Talmud, um dos livros dos judeus, dizia o seguinte: a língua do homem é como a abelha, tem mel e tem ferrão. Então, devemos estar atentos e orar, pedindo que Deus nos dê graça, para que, através do ensino desse estudo, do estudo desse tema, desse falar controlado, o Espírito Santo venha nos ajudar a manter a nossa língua sob o freio do temor do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver na prática da palavra de Deus, porque essa é a ênfase de Tiago, para que não caiamos em descrédito diante daqueles que nos rodeiam. Por isso precisamos vigiar, santificando a língua, para que não venhamos a tropeçar por palavras. O grande pacifista Gandhi disse certa vez a um cristão que tentava evangelizá-lo: olha, eu conheço e admiro o seu Cristo, mas eu não aceito o vosso cristianismo. Será que por causa de nossas palavras não estamos estragando ou retardando a obra que Deus quer realizar na vida daqueles que nos cercam? Deixe-me ler o texto que servirá para nossa meditação. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o seu próximo? Muito bem, diante dessas afirmações, diante desses dois versículos, o princípio que podemos extrair desse texto é o seguinte: o cristão maduro deve caracterizar-se por um falar controlado. Um cristão maduro deve caracterizar-se por um falar controlado. E nesse texto, nós encontramos 3 considerações sobre esse falar controlado. A primeira consideração refere-se à ordem de não falar mal um dos outros. O que é falar mal? Falar mal de alguém é falar contra tal pessoa. Aquele que fala para diminuir ou rebaixar alguém, o faz com a intenção de denegrir a sua moral e a sua imagem. Daí vem o termo maledicência. Maledicente é aquele que detém a sua atenção nos defeitos do outro. É aquele que degrada, é aquele que rebaixa, é aquele que difama. O que é falar mal? É criticar, é prejulgar, é fofocar. Essa é uma linguagem bem conhecida, isto é tagarelar, falar aquilo que não edifica, é difamar, isto é, tirar a boa fama ou o crédito, é desacreditar a pessoa publicamente. Falar mal é caluniar, isto é mentir, é acusar sem ter provas, é deixar dúvidas no ar. Na verdade, falar mal é espalhar informações falsas, deixando dúvidas no ar, é
a maledicência, conforme aponta Êxodo 23, versículo 1. Uma segunda consideração que devemos fazer refere-se à ordem de não falar mal. Isso é, refere-se nessa segunda consideração que devemos fazer, refere-se à razão da ordem. Por que que não devemos falar mal? Porque quem fala mal está julgando. Agora, o que é julgar? Julgar é condenar. Julgar é achar erros na vida dos outros, ficar bisbilhotando para achar erros na vida dos outros. É fazer distinção, é selecionar, é preferir, é criar panelas. Num certo sentido, é fazer acepção de pessoas, conforme nós vimos no capítulo 2, versículo 1. Julgar, sabe o que é? É se intrometer na vida dos outros, conforme Provérbios 26, versículo 7. Mas aí surge uma pergunta, então. Por que que não devemos julgar? Primeiro, porque não é sábio, conforme Romanos 2, 1. Segundo, porque é irrelevante. Você pode julgar, mas você não é juiz. Terceira razão, por que não julgar? Porque você e eu, porque nós não estamos qualificados para isso. Nós não conhecemos o interior das pessoas a quem julgamos. Uma quarta razão, porque o julgamento não é da nossa alçada. Romanos 14, 4 diz claramente, é Deus quem deve julgar. Quinta razão, por que não julgar? Porque nós não conhecemos a intenção do coração do nosso irmão. Quando nós julgamos, nós precipitamos, nós vamos com os nossos conceitos e não conhecemos aquilo que vai no interior do nosso irmão, conforme Romanos 2,16. Agora, surge ainda uma outra pergunta, que é a seguinte: qual é a diferença entre julgar e avaliar? Ao avaliar, observamos os fatos. Ao avaliar, buscamos discernimento. Quando nós julgamos, julgamos muitas vezes somente a aparência. E aí está o erro. E aí está o acerto de avaliar e o erro de julgar. Então, de quem é a função de julgar? A função de julgar é do juiz. Agora, quando alguém julga, assume essa função de juiz. E aí, nós estamos completamente desqualificados para esta função. Porque nós não conhecemos o que vai no coração do ser humano. Nós não conhecemos a sua vida anterior. Quando alguém julga, assume o lugar de juiz, mas assume o lugar de Deus, que é o justo juiz. Quando alguém julga, querido irmão, querido amigo, sabe o que ele se torna? Ele se torna o legislador, aquele que faz as regras. E quem que fez as regras? Foi você ou foi Deus? Quando alguém julga, ele se torna um juiz e, portanto, ele se torna o quê? Um intérprete da lei. Agora, você deve se lembrar o risco que os fariseus corriam ao interpretar mal a lei, porque interpretavam apenas a letra da lei. O justo juiz veio e interpretou verdadeiramente a lei. O Senhor Jesus disse várias vezes essa pequena frase: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quando alguém julga, torna-se um legalista. E que características tem o legalista? Legalista é aquela pessoa que está sempre disposto a definir o que é certo e errado, sempre procurando detalhezinhos para criticar, para condenar alguém. Portanto, a terceira consideração refere-se às consequências de falar mal uns dos outros. O que fala mal julga seu irmão. O que fala mal
julga a própria lei. O que fala mal, julga-se no lugar de um juiz. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você seja alguém que tenha um falar maduro e controlado. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.